Salve, salve, nação! Palmeiras e Flamengo se enfrentam em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro domingo, né? E nada mais, nada menos, nós esperamos a vitória, né? Acredito que o Flamengo vai com o time titular por conta aí do que vem sendo pautado aí sempre que o Flamengo tem a prioridade o Campeonato Brasileiro. Então acredito que o Felipe Luiz vai estar aí indo com força total, né? Na verdade, força total esteja disponível, né? Porque nós temos alguns aí no departamento médico, abençoado departamento médico do Flamengo, né? Mas eu acredito aí que a gente consiga trazer essa vitória aí, 2-0. É isso aí. Galera, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para ajudar a gente a estar crescendo no canal aí. Valeu. Tem mais delongas aí, ó. Crédito ao Globo Esporte, SBT Esporte e Esporte TV. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Um confronto que virou clássico nacional e que será decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai para o Allianz Parque encarar o Palmeiras neste domingo às 4 da tarde. O confronto do líder com o vice-líder tem muito em jogo. Caso o rubro-negro vença, fica a apenas 1 ponto de diferença do rival. Já em caso de derrota, veria o Verdão disparar em 7 pontos. Para o jogo decisivo, o técnico Felipe Luiz segue com problemas no meio de campo, com os desfalques de Alan, De La Cruz e Pulgar. No restante, o time deve ter força máxima, já que Pedro e Arrascaeta entraram em campo na vitória contra o Botafogo da Paraíba. Já a equipe paulista conta com a força máxima sob o comando de Abel Ferreira. Nos últimos 8 anos, o Fla não perdeu para o rival no Brasileiro e espera manter a escrita na disputa pela ponta da tabela. Um campeonato como o brasileiro tem várias finais até o final, né? Pessoal, é meio sem graça que não tem final. Tem final, sim. Tem. E às vezes, e muitas vezes, elas acontecem no decorrer do campeonato. Às vezes a gente nem vê, a gente só vai perceber no final. Mas a maioria das vezes a gente vê sim, e essa é uma delas, Vene Casagrande. A primeira final do Flamengo e do Palmeiras nesse Brasileirão. Eu garanto a vocês, daqui até o final terão outras finais. Inclusive, às vezes, sem esses dois personagens. Isso pode acontecer. Mas no momento, essa é a final, Vene Casagrande, e essa é a competição que você quer e o Flamengo quer, que eu sei. Claro, a gente vem falando isso, o Felipe Luiz já falou isso, o José Boto já falou isso. Eu particularmente acho que é um absurdo para mim o Flamengo ficar sem ganhar o Campeonato Brasileiro desde 2020 e durante esse período comandou a liderança do Campeonato Brasileiro pouquíssimas vezes, o que eu acho um absurdo também, levando em consideração o investimento que o Flamengo faz toda a temporada. Dito isso, o Campeonato Brasileiro é extremamente importante para o Flamengo em 2025, prioridade total, e foi o que você falou. Esse duelo com o Palmeiras no domingo tem áreas de decisão. Só que o Flamengo chega extremamente desfalcado para esse duelo, o que é de se lamentar, né? É muito difícil você encarar o Palmeiras pelo momento que o Palmeiras vive. Ontem, por exemplo, assisti ao jogo do Palmeiras novamente, Estevão comendo a bola contra o Ceará pela Copa do Brasil. Vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, muito difícil mesmo, porém, estamos falando de uma decisão, e uma decisão pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo, até mesmo erro de arbitragem, né? Se a gente parar e analisar. Mas, levando em consideração o gramado sintético, isso também está sendo botado na ponta do lápis no Flamengo. Acho até que a não escalação, isso é um achismo, não é uma informação. A não escalação, a possível não escalação do Pedro. É também... possível? Isso está confirmado ainda eu, se eu tivesse que arriscar, o Bruno Henrique é titular. Não que eu queira isso. Mas analisando os últimos fatos aí do Flamengo, o fato do Bruno Henrique não ter entrado em campo durante a semana, acho que o Felipe Luiz pensou muito no jogo do final de semana contra o Palmeiras. Então, eu acho que isso tudo vai ser levado em consideração. Dito isso aí, Fernandinha, eu vejo o Palmeiras como favorito nessa decisão, digamos assim. Sério? Eu vejo, pelo momento que vive, pelos jogadores que tem à disposição e a quantidade de desfalques do Flamengo para esse jogo. Realmente é incrível o momento que vive o Palmeiras agora, né? E o Brasil, né? É assim, você vê a inconstância para todo mundo. Ninguém vai jogar de janeiro a dezembro bem e vai ser o soberano. Vai ter uma hora que vai ter uma queda. Já teve nessa temporada um momento que o Palmeiras ficou de um jeito ali que a torcida chiou e é natural. E agora o Flamengo, de uns jogos, aconteceu um momento que a torcida vai chiar um pouquinho também, porque a atuação não está no script que deveria, um show. Mas a efetividade do Flamengo, ela continua viva e muito intensa, o Lucas Pedrosa.
Você também acha que o Palmeiras, nesse momento, é o favorito? Ah, com certeza. O Palmeiras se achou, Fernanda. O Palmeiras, que não tinha conseguido se achar no Campeonato Paulista, perdeu inclusive a grande final para o Corinthians, o que lá em São Paulo tem até um peso maior nesse momento do que no futebol carioca. O Campeonato Paulista é levado mais a sério, na minha visão, do que o Campeonato Carioca, tem uma importância maior do que o Campeonato Carioca. E aí o Palmeiras sofreu aquele momento, só que tem um grande técnico que, quando a gente fala em momento do Palmeiras, é momento de 5 anos, é momento de 6 anos. É uma equipe que sempre chega nas principais competições, que está sempre beliscando um título, que está sempre conseguindo se reinventar. E aí você olha para desempenho de jogadores como Estevão, que é um cracaço. Maurício voltou a jogar muita bola no Palmeiras, porque ano passado ele chegou, alternou, está jogando muita bola. Aí, entre outros, como o Felipe Anderson, que chegou no ano passado e não conseguiu render muito bem, está rendendo de novo. Vitor Roque. Para mim, uma das principais contratações do futebol brasileiro. Ainda tem o privilégio de ter um Paulinho no banco, tem outros jogadores que conseguiram crescer também, como o Giag, que chegou no passado e não se firmou tanto. E tá jogando muita bola, todo Giag, mundo né? que chegou no ano passado tá conseguindo ter o que eu falei aqui, sobre o Santos, adaptação. A adaptação desses jogadores foi no ano passado. Nesse ano eles estão desabrochando. Então é um Palmeiras que tem um grande técnico, que está com um elenco mais jovem, se rejuvenesceu também, e nesse momento chega melhor. Só que a gente não pode deixar de falar do Flamengo, porque o Flamengo é o Flamengo, gente. A gente está falando aqui de uma equipe que, na minha humilde visão, tem ainda o melhor elenco do futebol brasileiro. O que está faltando é essas peças entregarem individualmente. Quando a gente fala sobre o Felipe Luiz e contesta o trabalho dele, eu vejo muito mais quando a gente tira a responsabilidade desse técnico e não coloca essa responsabilidade nos jogadores. Porque existem peças individuais que não estão rendendo, como o Bruno Henrique, como o próprio Michael, entre outros jogadores. O Luiz Araújo é um cara que oscila muito, mas é um grande jogador, mas oscila muito. Então, acho que individualmente as peças do Flamengo estão precisando dar essa resposta. E nesses jogos é onde você precisa delas. Mas é aí que entra a minha crítica ao Felipe Luiz. A gente comentou aqui a insistência dele no Bruno Henrique como titular. Sim. Para mim é um erro. Concordo. E assim, eu não vou criticar aqui, hoje é sexta, o jogo é só domingo. Muita coisa pode acontecer até lá, inclusive a escalação, ele botar o Pedro, ele pode surpreender. E aí não tem como, eu vou ficar aqui criticando o cara sem saber a escalação. Agora, se isso se confirmar, ele colocar o Bruno Henrique como titular e deixar o Pedro no banco de reservas, por mais que seja a desculpa, grama sintética, voltando de lesão, eu prefiro começar 1000 vezes com o Pedro, levando em consideração o momento que o Bruno Henrique vive, a começar com o Bruno Henrique, como centroavante. O meu time, se eu tivesse que escalar, seria Pedro e Bruno Henrique juntos. Só que o Bruno Henrique na ponta esquerda e o Pedro centralizado. E aí eu botaria o Luiz Araújo na ponta direita. Porque, assim, Plata é desfalque, Pulgar é desfalque, De La Cruz desfalque. Olha a quantidade de desfalque. Aí o Alan, que seria reserva imediato do Pulgar, desfalque. Então, o Felipe Luiz, embora eu não considero mais o Flamengo como o melhor elenco, mas ainda tem um baita elenco. Mas mesmo assim a vida fica muito difícil para o técnico Felipe Luiz. Cebolinha tá livre? Cebolinha tá livre. O Cebolinha tem que jogar, cara. Eu acho que teria que ser Cebolinha e Pedro. Pela Sim, fase você do Bruno tiraria Henrique. nessa escalação do Vene o Bruno Henrique? Tiraria. Não, mas eu acho que a fase do Cebolinha ainda é pior do que a do Bruno Henrique. Não, mas o Cebolinha fez gol, conseguiu jogar. Deu certo o ataque no último jogo. O Cebolinha não tem me agradado, vou ser bem sincero. E outra, eu vou levar em consideração também grama sintética. E o Cebolinha, a todo momento, tem questão de física também. Eu tô levando em consideração Entendi. isso. O entendeu? jogo do contra o Palmeiras. É, contra Vamos o lá. Palmeiras. Eu queria então que você falasse, ô Vene, o time que você acha que o Felipe Luiz vai escalar. Você já falou que você escolheria aí, mas que você acha que ele vai escalar. O que eu escolheria, eu posso falar, que eu não falei? Pode. Rossi, aí tem que ser o Varela, obviamente o Wesley está suspenso. Eu botaria Danilo e Léo Ortiz na zaga. Na lateral esquerda, obviamente, Alexandre. Meio de campo. Nossa, aí é o problema. Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta. Seria o meia. Aí na ponta direita, Luiz Araújo, na ponta esquerda, Bruno Henrique e o Pedro centralizado. Esse seria o meu time. Esse é o time que o Vene escolheria. Só que isso. pelo que o Vene vem trazendo de informação, o Felipe Luiz não vai colocar o Pedro e o Arrascaeta juntos. Esse é o hoje- maior ponto dele, né? Hoje eu acho muito difícil Você isso acha acontecer. muito difícil. Muito Então, difícil. qual é o time que o Felipe Luiz deve trazer? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Everton Araújo. Aí eu vou ficar na dúvida. Gerson, Arrascaeta. Eu acho que ele vai botar o Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Se eu tivesse que arriscar, seria esse o time do Felipe Luiz. Óbvio, ainda tem treino de sexta, de sábado. Um eu já sei que você ia mudar, que é o Danilo no Léo. 3 eu ia mudar já. Um é esse. O Danilo eu também botaria. É, você Danilo também. eu botaria. A diferença do seu foi o Danilo no Léo, foi o Michael que não tá no jogo, e aí você botaria o BH, o Pedro que E o não tá Pedro no jogo, centralizado. e você.
Primeiro o Danilo, obviamente, ainda mais nesse tipo de jogo, cara. Você tá falando de um cara que passou por Real Madrid, Manchester City, Porto, Juventus, agora tá no Flamengo, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Como que esse cara tá no banco do seu time? Não tem como, ainda mais com uma final contra o Palmeiras. O Danilo tem que jogar, na minha visão. Na ponta esquerda, eu jamais iniciaria com o Michael. Eu acho que o Michael também é outro, assim como o Bruno Henrique, que estão devendo muito nesse ataque do Flamengo. E o Flamengo perde ofensividade, perde letalidade quando esses jogadores estão em campo. Então eu acho que eu colocaria... Eu também concordo com o Vene. Bruno Henrique na ponta. Cebolinha e Michael. Tá difícil de aturar. Como eu falei aqui, o Danilo na posição de titular junto com o Léo Ortiz, o Cebolinha na ponta esquerda e o Pedro no ataque. No lugar dessa escolha do Michael, do Felipe Luiz, sim, e o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Só para contextualizar, gente, tem algum sentido no que o Felipe Luiz está fazendo. Porque o quê? Ele quer a marcação sem bola. O Palmeiras não é a equipe da Copa do Brasil que o Flamengo enfrentou, o Palmeiras não é o Juventude, o Palmeiras é o Palmeiras, ainda mais jogando em casa. Então, o jogo sem bola é muito importante, que o Pedro é ruim nesse balanço. O Pedro não consegue fazer o jogo sem bola decentemente. Então, faz algum sentido. Mas mesmo assim, se eu sou o Flamengo, eu iria para jogar para vencer a partida. Falar do jogaço de domingo agora. Palmeiras e Flamengo, como eu te disse, ao vivo na Globo, a partir das 3h30 da tarde, já começa a transmissão, bola rolando às 4, tá? Vou conversar com o Edson Viana para contar pra gente como é que tá a preparação desse jogo. É um dos jogos, aqueles jogos que a gente espera na temporada, né? Jogaço, né, Edson? É isso aí, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui no CT do Ninho do Urubu. O Flamengo treinou hoje de manhã na preparação para esse jogão de domingo fora de casa. O Flamengo tentando encurtar a distância para o líder Palmeiras, que nesse momento está em 4 pontos. Para esse jogo, o Felipe Luiz tem um problema na lateral direita, já que o Wesley está suspenso. E aí o substituto natural é o Varela, que jogou contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Foi muito bem, fez um gol, deu uma assistência, tem mais uma chance aí para mostrar serviço para o chefe. Para esse jogo também existe a expectativa da volta do Arrascaeta ao time titular. O Arrascaeta que foi poupado no jogo contra o Botafogo e entrou contra o Botafogo da Paraíba no segundo tempo, apenas cerca de 25 minutos. O Felipe Luiz controlando bastante o uso desse jogador que é tão importante. A gente lembra que o Arrascaeta é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 7 gols ao lado do Verratti do Vasco. Como você disse, é um jogo que ultimamente vem sempre despertando muita expectativa, porque são dois times dominantes, vem conquistando muitos títulos, mas num recorte recente o Flamengo vem muito bem. Nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota, com 2 vitórias e 2 empates. A gente lembra que, por exemplo, no ano passado, o Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil nas oitavas de final e pavimentou o caminho rumo ao título. São 2 defesas muito sólidas também, as 2 melhores defesas do Brasileirão, levaram apenas 4 gols cada, então expectativa de um jogão para domingo. Escobar, eu volto com você. 2 timaços, muita rivalidade, jogaço mesmo. Edson Viana, um repórter que nunca se engana. Um abraço para você, querido Edson, craque. No Brasileirão Feminino, o Flamengo atropelou o Internacional. O jogo foi na Gávea, vou te mostrar os gols. Aí, vê se eu tô mentindo. Ju Ferreira vai fazer o primeiro pro Flamengo. Pegou de primeira ali, ó. Ju Ferreira pegando de primeira. A Fernanda vai fazer... Ih, rapaz, zagueiras se chocaram, sobrou pra Fernanda ali, 2-0 Flamengo. Jenny vai se antecipar, quer ver como ela foi esperta, ó? Pá, 3-0 Flamengo. Aí teve um pênalti pro Internacional, a Laísa derrubou a Másia. Belém Aquino, uruguaia, fez o gol do Internacional, mas Leidiane estava esperta para fazer Flamengo 4, Internacional 1. Então voltamos, hein? Agora 3h08 no horário de Brasília. Vamos ver quais são os jogos dessa que é 3h08. Vamos ver quais são os jogos dessa que é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos a eles, então, e a gente começa amanhã às 6h30 com Fluminense e Vasco. Temos a ilustração com todos eles aí, ó. E você acompanha no Premier. No mesmo horário tem São Paulo e Mirassol, você também vê no Premier. Às 9h, Atlético Mineiro e Corinthians, é aquele jogo que você já sabe, né? Em 4K que você vê no Sport TV e no Premier. Aí chegamos a domingo, às 11 da manhã, atenção, hein? 11 da manhã temos Grêmio e Bahia, você vai ver no Premier. Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 4 da tarde, quando também entram em campo Sport e Internacional. Tudo você vê no Premier. Assim como Vitória e Santos, só que aí a gente já chegou às 6h30. Às 8h30 de domingo é a vez de Fortaleza e Cruzeiro se enfrentarem, você vê no Sport TV e no Premier. Segunda-feira, às 8 da noite, a gente tem Bragantino e Juventude se enfrentando. Aí, atenção,
quarta-feira, dia 4 de junho, a gente tem Botafogo e Ceará, beleza? Então, esses são os jogos dessa que é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para a classificação? Porque eu falei do Palmeiras aqui e do risco que é deixar o Palmeiras disparar. O Palmeiras tem essa oportunidade no final de semana de abrir 7 pontos para quem? Para o time que vem logo na cola. Olha a classificação, 22-18. E eles se enfrentam. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras abre 7 pontos do Flamengo. O problema é que é o Flamengo, não é a tarefa mais fácil para o Palmeiras, né? Nesse momento, temos Palmeiras líder com 4 pontos de diferença, logo na cola o Flamengo com 18. O Cruzeiro e o Bragantino têm 17. Em quinto e sexto temos Ceará e Bahia. Do 7º ao 10º temos Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo. Essa é a primeira página da tabela de classificação. Do outro lado, virando, nós temos em 11º o São Paulo e o Mirassol em 12º. Se enfrentam, né? Vasco, Fortaleza, Internacional e Vitória aparecem do 13º ao 16º, 10 a 9 pontos. E Grêmio, Juventude, Santos e Sport, neste momento, estão no Z4. Só que 1 ponto só a menos eles têm. Aliás, dá até para fazer uma conta. Dá para o Grêmio, por exemplo, pegar o lugar do São Paulo, por exemplo. Né? Porque a gente está falando de 3 pontos de diferença, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Mas é que a segunda página está muito apertada. De qualquer maneira, no Z4, tem Grêmio, Juventude, Santos e Sport. 9 a 2 pontos tem os times que ocupam da 17ª à 20ª posição do Campeonato Brasileiro. Vamos a ele, então. Eu estou ansiosa por este quadro aqui, especialmente hoje, depois do que a gente discutiu na nossa redação. Vamos ao que é melhor dessa sexta-feira. Então, na verdade, hoje a gente tem um X1, por isso que já não apareceram logo as 2 opções, porque a gente vai falar de 11 opções. Opa, começamos. Esse é o confronto, vocês lembram, né? Eu falei até antes de ir pro break em Flamengo e Palmeiras, mas na verdade é um Palmeiras e Flamengo. Jogo no gramado sintético. Vamos lá, o Everton ou o Rossi, Ana? O Everton. Ih, nem titubeou, hein? Não, o Rossi faz uma excelente temporada, acho que inclusive é a temporada que ele começa a mostrar de fato o goleiro que o Flamengo sempre precisou, mas o meu preferido é o Everton. O meu time, o Everton também. Acompanho o que a Ana falou. A relatora, Rick? Everton. Eu também Beleza, prefiro vamos Everton. avançar então. Eu não vou votar. Ué? Não. Eu vou votar. Se empatar, vamos começar, não tem como, né? Aí que tá, essa foi a discussão da relação. Mas vamos lá. Giai e Varela. Varela. Deixa eu pensar. Eu voto no Giai. Hoje ele tem jogado... Então, por ele pro esquema do Palmeiras. Ser titular hoje, por ele ser titular e o Varela não, isso pesa, na minha opinião, bastante, né? No confronto desse nível. Só um desses adendo, dois. né? Quando o Flamengo precisou, o Varela jogou até trocado, né? Então, Eu gosto muito dele, mas hoje eu jogo com o Giai. não, mas eu vou ao contrário, eu vou de Varela. Eu curto mais o lateral Varela do que o Giai. O estilo de jogo, eu vou de Varela. Eu vou de Varela também. Vai o seu, pra gente empatar o jogo. Não? Então, Tá proibida de votar? Vai de- é que Você vai de Varela. tá vendo como a democracia ela tem que ter algumas análises aí? A democracia não funciona às vezes. eu posso... Não, como não dá pra dar empate? Dá pra dar empate. Se ela votar no vendo? Aí Giai, faltou empata. aqui, nosso Gurjão faltou a aula de matemática. Não, pode votar, já ganhou o Varela. E se eu votar no Giai? Porém, eu votaria no Varela. Vamos pro próximo. Dito isso, votaria no Varela. Gustavo Gomes ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. Eu nem penso também. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Zagueiro craque. Eu não, assim, atualmente Léo Ortiz. Mas o que esse cara joga há 4, 5 temporadas é absurdo. Se a gente A pensar regularidade do o que ele Gustavo Gomes. representa pro Palmeiras. Não, eu acho que a regularidade. Eu nunca vi alguém falar assim, nossa, o Gustavo Gomes está numa má fase. Não teve. Mas O ano bem passado pouquinho. tava mal. Teve. O ano passado Teve ele mal. ficou mal. Bem pouquinho. Mas dá pra ele chamar de uma fase? Acho que ele Então, oscilou, de exatamente. repente. Não, Há teve uma 4, má 5 anos que esse cara é absurdo.
Tudo bem que eu tô indo com o Léo Ortiz também, porque para mim é fora da curva como zagueiro, né? Em termos de qualidade técnica, de saída de bola, de entendimento de jogo, joga como volante, enfim. Mas não dá para deixar assim, só o Léo Ortiz. Esse cara tá louco, 4, 5 anos jogando em alto nível, Gustavo Gomes. Mas hoje, para mim, Ortiz. melhor zagueiro do Brasil, Léo Ortiz. Outro dia o Felipe Luiz, numa coletiva, falou que era o outro Léo, na verdade, melhor zagueiro. Pereira? Léo Pereira, eu acho que ele uma ficou preferindo o Léo. estratégia dele também acho que de sim, dar acho que sim. Mas por coincidência, para mim, é o Xará. Felipe Luiz herdou as coletivas do Tite, né? Ele herdou um pouquinho de cada treinador. Ele herdou muitas coisas do Jorge Jesus, muitas coisas do Simeone e do Tite. Ele herdou as coletivas. Tem são isso. bem parecidas, inclusive. É isso, estão me dizendo aqui que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Tá bom, então. Vamos lá. É porque o Zico falou, né? O Zico falou. Então, vamos lá, a próxima comparação. Aqui deu o Léo Ortiz, então, né? Opa, ele aí. Murilo e Léo Pereira. Léo Pereira. O meu é Murilo. Então, eu acho que Léo Ortiz e Léo Pereira se completam, assim como Gustavo Gomes e Murilo, né? Se completam. Mas eu tendo o Léo Ortiz para jogar, não estou desdenhando nunca, jamais o Léo Pereira, faz uma temporada também muito regular, mas eu vou de Murilo também. Gosto muito desse zagueiro. Bom passe, chegada na área. Poderia ter sido ao contrário, né? Poderia ter sido o Léo Pereira com o Gustavo Gomes e o Murilo pra gente montar a dupla, pra gente montar a dupla. Fazia a duplinha. Porque seria Gustavo Gomes e Léo. Fazer o Sandy Júnior, vai lá. Enfim, eu vou de Murilo também. Unanimidade. Beleza, próxima comparação, então, que a gente tem no telão, Piquerez Alexandre. e Alexandre. Essa é treta, hein? Mas eu vou de Tem Piquerez. jogado muita bola. Eu vou de Alexandre. Por todo entendimento, experiência, esse homem taticamente, Alexandre taticamente, é um absurdo. É um absurdo, inclusive... O jogo do Palmeiras flui muito em função do Piquerez, na minha opinião. E Piquerez. ele é um lateral que joga como um meia, ele aparece na Piquerez, área. tá? Muito ele tem uma Piquerez. estatura interessante para lateral. Mas eu acho o Alexandre, assim, o entendimento tático dele, e inclusive defendo ele nessa convocação agora. Eu acho que o Ancelotti deve convocá-lo agora. É mesmo? Me fala outro lateral. Eu tô julgando ele em pensamento, mas eu não quero falar Não, sobre mas isso. vamos lá, me fala Sem a climão, pauta não é lateral. essa. Sem climão na sexta. A pauta não é essa. Você me consagrou muito hoje, eu vou ficar quieta aqui, ó. Você só, ó. Eu vou de Então tem que ter Piquerez. discordância. Eu vou de Piquerez também, e porque ele entende muito o posicionamento dele que o Abel pede. Tem hora que ele é linha de 4, tem hora que ele é de ala, tem hora que ele vem por dentro, porque tem um ponto aberto. Não tirando o mérito do Alexandre, que eu acho que a roupagem do Alexandre, ainda com a camisa do Flamengo, é muito curta. O Piquerez, para mim, ele é muito mais completo nesse momento. Perfeito, então. Não, o time já começa, você escalou, desculpa. Eu queria que você tivesse falado do Alexandre antes. Eu queria que ia render uma discussão aqui bastante interessante. Alexandre? Ia render uma discussão aqui bastante interessante, porque eu acho que estamos vivendo uma... Opa, não trocaram, então eu vou falar. Enquanto tiver o Alexandre aqui, estamos vivendo uma escassez. Faz um tempinho já, né? Há Faz muito uns tempo, aninhos já, né? Estamos vivendo. Por isso que eu defendo ele Já faz uns na anos. convocação. Só por isso, então. Vamos desligar o microfone do nosso Ramon. Não tem, me fala outro. Então, Tô brincando. considerando a escassez. Isso não é uma avaliação sobre o momento e nível de clube e seleção, não é? Não, é isso, a escassez A realidade. exatamente. Ok, tá. Então, beleza. Vamos avançar, então, na nossa comparação. Opa, temos o Martínez e Everton Araújo. E aí? Everton Quem Araújo, começa? 2 me livre. Eu vou pela idade. Vou no Everton Araújo. Acho que ele tem um futuro promissor, é um jogador que o Felipe conhece bem, porque já trabalhou com ele nas categorias de base. Ele tem um entendimento de jogo, ele faz outras posições, ele pode ser o segundo, ele pode ser até um terceiro, se fizer um losango ali. Eu acho que, para mim, ele tem um futuro brilhante. Claro que, entre os dois, nenhum dos dois, para mim, estaria no meu time. Meu também não. Teria as outras opções, mas como tem que falar um dos dois, eu vou com o Everton Araújo. Eu vou de Emiliano Martínez. Acho o Everton Araújo também... Acho que ele vai ser a grande... promissor. O grande jogador, assim, revelado dessa posição recente, assim. Assim, mas eu gosto do Emiliano. A gente avaliar que o Flamengo não vai dar oportunidade para ele, porque se continuar o Pulgar e o De La Cruz, ele não vai ter como jogar. Não tem espaço, Assim, as poucas mostragens que ele tem, eu acho que ele tem se mostrado bem. Eu acho assim, às vezes, as críticas que ele sofre, eu acho, por muitas das vezes, até injustas. Eu também acho. O Everton Araújo, eu acho um jogador promissor, e não estou falando do nível seleção brasileira, promissor da posição mesmo. Sim. A Ana foi muito feliz agora, concordo com ela. Também é um jogador que já está jogando num nível alto, claro, joga num time muito bem, muito bom, na verdade, tecnicamente, mas eu vou de Emi Martínez também, jogou muito bem. Eu acho esse ponto
delicado da discussão, que talvez o Everton Araújo em outro time tivesse, pela torcida, outra avaliação. É que ele está num outro momento. Se ele jogasse no Palmeiras, ele teria uma outra avaliação. Porque é uma função em que os jogadores do Palmeiras se destacam muito. Ana, ele tem 3 concorrências aqui, é desleal. Que quando não é o Pulgar e o De La Cruz, é o Gerson que vai aparecer aí, que joga ali. Então é desleal. Exatamente. Então já falamos muito. Essa é boa também. Falamos muito. Lucas Evangelista. Essa eu queria ser rica pra... Não, eu queria ser rica o suficiente pra ter os dois. Exato. No outro, só que foi todo mundo de Emiliano, né? Não, eu fui de Everton. E Emiliano. Tá, só no Cartola que a gente consegue realizar os dois do mesmo time. E aí, vai ter que escolher. Gerson. Não tem nem dúvida. Pra mim é o melhor jogador atual no futebol brasileiro. Influência de jogo. Se eu pudesse trocar a dupla anterior por essa do time, seria essa. Essa seria a dupla titular, inclusive. Essa é a minha dupla Mas titular. eu vou de Gerson. Com Gerson de 8, né? Com Gerson de 8, eu vou de Gerson. Avançando, então, o Joker, como já foi chamado. Avançando, então, na nossa comparação do quem é melhor de hoje. Eita! Aí é uma panelinha aí, hein? E aí? Estevão ainda acontecendo. E Arrasca. Arrascaeta já aconteceu. Ana Thaís Matos, comece, por favor. Não, eu vou começar. Gente, eu vou escolher o Arrascaeta porque eu acho que é um jogador que tem uma influência enorme no time do Flamengo, né? Um time que tem muitos bons jogadores, mas ele consegue ser o melhor de todos e ele tem jogado em alto nível no Brasil há 7 anos. Pelo menos, né? Ele é bicampeão da Copa do Brasil, depois ele troca de estado, ganha tudo e mais um pouco, e ano sim, ano também ele se reinventa, se recupera de lesão. O Estevão, gente, é uma joia, né? Se vai pensar, se vai montar seu time hoje, você vai ignorar o Estevão, mas eu acho que pelo recorte da carreira, e pelo momento, artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive, eu escolho o Arrascaeta. Comecei pensando no Estevão, mas agora estou com a Arrascaeta na cabeça. E tá metendo gol esse ano. Arrasca influencer, né? A Ana foi meio Arrasca influencer. Assim, a gente banalizou a palavra craque há muitos anos, né? Sim. Nós temos aí 2 craques, na minha opinião. Aqui a gente 2 tem. craques. Aqui pode gastar, da bola. Então. Só que isso, acho que pela... Cara, difícil. Arrascaeta, vai. Pronto. Não vou falar mais nada. Eu vou de menino Estevão. Sou fã desse momento. Tá encantado. Muito. E por aquilo, e destacando aquilo que o Abel falou no começo. Não é pelo campo e bola, não, que é absurdo o que ele faz, mas com pouca idade ele tem um entendimento do jogo, taticamente falando. Então, para mim, ele não acabou. Não tem nem como falar do Arrascaeta, é fraquíssimo de bola, mas se fosse para escolher hoje, quem que você quer, eu vou de Estevão. Iria de Estevão hoje pro teu time. Temos mais. Eu achei que aqui a gente ia ter mais discussão, mas no caso da comparação com o Gerson... Boa comparação essa também, hein? Essa comparação do Gerson com o Lucas Evangelista foi muito boa. Beleza. Então, Luiz Maurício... Já botamos o Maurício porque tempo. A gente falou do Felipe Anderson, né? Então, Maurício e Luiz Araújo. É uma boa comparação. Eu vou de Luiz Araújo, mas eu gosto muito do Maurício. São 2 jogadores que estão procurando espaço ainda, né? O Maurício voltando de contusão, né? Tendo possibilidades agora de ser titular. E o Luiz Araújo é aquele cara que de vez em quando entra do lado, de vez em quando entra por dentro. E mas sempre que ele entra, ele ajuda. Ele ajuda. Ele acha alguma coisa, ele acha um passe, ele acha uma jogada, exato. Eu gosto pra muito mim dos dois. É difícil, cara. Mas assim, por características daquilo que eu gosto pro meu futebol, eu vou de Maurício. O meu voto é Luiz Araújo. Vai, desempata aí, querido. Vai de Maurício? É. Luiz? Maurício? Luiz? Eu gosto muito do Luiz mesmo, assim. Uma canhotinha boa, finaliza bem, é intenso. Mas eu vou de Recompõe Maurício. a lateral. Mas eu vou de Maurício. Então, beleza. Ele te ajudaria muito, viu? Isso é verdade. Então, vamos avançar para a próxima, porque aí a gente está chegando lá na frente. Facundo Torres e Cebolinha. E aí? Se voltar no tempo, há 3 meses, eu falaria o Cebolinha, mas eu vou de Facundo. Evoluiu absurdamente, também por conta do que o Abel fez, de insistir com ele, mesmo no pior momento. Eu lembro que eu fiz um jogo no começo da Libertadores, falei, gente, mas esse Facundo aí, precisa mostrar o que veio. Mostrou, ele tá aí mostrando. Hoje ele seria meu titular. Momento Facundo Torres. Cebolinha. De achar o Cebolinha absurdo de qualidade técnica, mas o momento melhor é do Facundo Torres, por aquilo que a Ana falou. Ele conseguiu, dentro daquilo que o Abel tem de novo Palmeiras, ele se encaixar e, para mim, é uma peça importantíssima para esse novo Palmeiras. Ou se encaixou pelo que o Abel fez. Exatamente. Isso, dentro dessa mudança do Abel, o Facundo subiu muito, cresceu muito, eu vou de Facundo. Tanto é que todo mundo espera, só cortando, todo mundo esperaria que ele saísse pro Paulinho entrar. Só que ele tá tão no ápice do momento dele que o Paulinho não tá tendo a oportunidade de ser titular. Bem lembrado.
Vamos avançar mais. Vamos para a próxima linha. Tem 79 pessoas nesse time? Não, é NFL. Pedro com Já falamos de 35 menos anos. uma Vamos lá. perna. Vitor Roque ou Pedro? Pedro que voltou a jogar um jogo inteiro. Aliás, fez seu primeiro jogo inteiro depois do retorno nessa partida de volta da Copa do Brasil, né? E aí? Eu acho que ele não vai ser nem o titular, enfim. Quem eu não sou o vai ser o Pedro. titular? Eu sou o Pedro Vitor também. Roque. No clássico? Acho que não vai No clássico. Acho que deve vir de Flaco Lopes. Eu sou Pedro. Então, dito isso, eu já Dito falei que no isso. melhor momento é do Flaco Lopes, né, no atual momento. Se o Vitor Roque tá aí, o Pedro tá aqui, claro que eu vou de Pedro. Pedro também. Beleza. Ramon. Calma, tá falando meu voto. É. Não, assim, seria contraditório da minha parte eu não falar o Pedro, porque eu acho o Pedro um jogador de seleção brasileira e primordial para esse time do Flamengo, né? Para o estilo de jogo do Felipe Luiz. Um jogador que finaliza como ninguém, como poucos. E aqui no Brasil é referência. Assim, não descartando, obviamente, o Vitor Roque é novo, potencial de crescimento absurdo, está no time certo, mas eu vou de Pedro. O Caê só falou daqueles nomes? Não falou mais do Pedro? Só, não falou, só falou então daquele. Então tá bom. Treinadores, lembrando que a gente já falou sobre isso hoje, o Abel não vai estar no comando da equipe. Aí sim ele cumpre Felipe, suspensão, né? Nesse jogo no Allianz, o não tem Abel conversa não aí. estará. Mas são os treinadores das equipes, embora não esteja representado ali à beira do campo, terá sido quem preparou a equipe, né, para esse confronto. Abel Ferreira ou Felipe Luiz? É até injusta essa comparação, mas né, eu não tenho como não votar no Abel. Não tem. Técnico mais preparado do futebol, trabalhando no futebol brasileiro. Acho que o Felipe tem um futuro brilhante, inclusive modo empolgou, né? Porque fazia tempo que a gente não se empolgava com um treinador no futebol brasileiro. E eu acho que já o termômetro já caiu um entendeu, pouquinho, a galera né? já entendeu que ele precisa de um tempo para amadurecer algumas Também. coisas. E o Abel tem, mas a gente não pode elogiar o Abel. A gente só vai escolher ele por acaso. Abel bem do mediano. Só por acaso. Tá bom. É porque como o Felipe Luiz é novo, então o Abel é um pouco mais experiente, é o Abel. Isso. Mentira. Mas enfim, eu tô com a Ana aí, mas é importantíssimo para o futebol brasileiro ter o Felipe Luiz como esse novo treinador, essa nova roupagem, esse novo pensamento, um jogador que viveu tanto tempo na Europa, que tem pensamentos de vários treinadores com quem ele trabalhou, fez a reciclagem no bom sentido de passar na mão de vários treinadores com metodologias diferentes. Então, cara, tem tudo para dar certo. Fora que é inteligente, é competente, enfim, é tudo. Mas, atualmente, por ser mais velho, o Abel. Pela camisa, roupa cinza ali, eu vou votar no Abel. Ficou bem de cinza ali, né? Então tá bom. Vamos ao resultado. posso votar? Você não votou, Votou, querido? querido? Você não votou? Você tá me excluindo do voto? Vai, esse mistério Então todo, o vou falar Gurjão o quê? tirou do voto, tá Tirou vendo? seu voto. Você ia votar em quem? Eu ia votar no Abel. Ah, tudo isso pra votar no Abel. Mas eu quero falar pelo sobre amor o de Deus. Felipe, porque eu discordo muito desse movimento que foi feito agora contra o Felipe, nesse momento, principalmente em redes sociais. Porque o JJ está livre e o Felipe tem que ser auxiliar. Não, gente, tem que respeitar muito o Felipe Luiz. É um treinador muito promissor. Eu acredito muito graças nele. a Deus que eu não vi E eu isso, não gente. concordo nada Ai, que meu falaram Deus. Não, mas sobre isso. é só o JJ ficar livre, pode perceber. Exatamente. Só fica livre que já... Até há um mês atrás, o Felipe era o treinador para a seleção brasileira, né? Isso. Aí o JJ ficou livre, não, tem que ser Auxiliar. auxiliar, não. Pelo amor de Me Deus. poupe, né? É o Abel, obviamente, o Abel por tudo que ele representa, mas tem que ter muito respeito pelo Felipe já. Vamos colocar na tela? A gente ameaçou. Agora vamos colocar mesmo na tela o resultado do nosso Quem é Melhor no 1 contra 1 de hoje, Palmeiras e Flamengo. Inspirado exatamente no confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ao resultado, então. Calma. Sou eu Treinei o gorando, braço, vocês estão sou eu percebendo? secando, Não, porque eu fecharam odeio aqui essa arte. Fecharam aqui porque eu treinei o braço. Então Não, vamos eu odeio essa arte. Eu não gosto, porque eu não consigo pensar ela como um time. Eu acho que tinha que ser um campinho. Isso ia Aí eu fiquei facilitar. secando. Não, mas ia facilitar Então, bastante. Ó, no gol ganhou o representante do Palmeiras, o Everton. Já no Flamengo temos Varela e Léo Ortiz. Voltamos ao Palmeiras com o Murilo. Na lateral ganhou o Alexandro. Beleza. Emiliano Martínez, Gerson e Arrascaeta, Maurício e Facundo Torres, Pedro e Abel Ferreira. Deu quanto então? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a... Aí, ó. É isso mesmo? Empatou? Empatou. Então tá bom, porque a gente somou o técnico, né? Empatou. 6-6. É um confronto equilibrado, não tinha muito como ser diferente. Ó, diga lá. Só abrir um parênteses. Se a gente colocar os números do Campeonato Brasileiro, as duas melhores defesas é Palmeiras e Flamengo com 4 gols. Só que o melhor ataque é o Flamengo
absurdamente na frente com 17. Mas com 2 goleadas, Com né? 2 goleadas. Com 6 e o Mas 4. aí ele não tem culpa, ele não vai Não, golear. fez o que tinha que ser feito, exatamente. Mas Exatamente. é legal que o equilíbrio é justamente isso. São as 2 melhores defesas e o Flamengo com essas 2 goleadas porque é o melhor ataque. Exatamente. Não por acaso, líder e vice-líder. Exatamente. Ó, 3h28, eu agradeço demais pela companhia. Quem estiver no Rio, a gente se vê amanhã. No Globo Esporte. Muito. Então, galera, o que acontece, né? Brincadeiras à parte, né? Vai ser um jogo muito difícil, né? Vai ser um jogo bem difícil. O Palmeiras é um grande time, mas o Flamengo tem total condições de ganhar. Eu não acho nenhum bicho de 7 cabeças, não. Mas vamos que vamos ver o que vai acontecer. Valeu, galera. Muito obrigado aí, até a próxima. Fui.